Pois é, pessoal, na Hora H hoje está num lugar aconchegante, tranquilo. Olha essas árvores, um vento vem sobre nós, uma calmaria, uma tranquilidade, para ser o contraponto exato do nosso convidado de hoje, o pastor Lucinho Barreto, um louco por Jesus. E aí, Lucinho, beleza? Tudo bem. Não, fala sério, né? Esse cenário está muito bucólico. É um contraponto ou não é? Eu achei que a gente ia tirar foto aqui para calendário de fim de ano, aquelas com fundo assim bonito. Ele falou assim, ele queria fazer essa entrevista aqui num shopping popular aqui de Belo Horizonte, onde a galera fica gritando, olha aí, 3 é 10, 3 é 10, Dona Maria, não é assim? Você queria fazer... É mais a minha cara, né? É né? mais a sua cara. Pois é, por isso mesmo que eu te chamei pra cá, que é um lugar assim, tranquilo, pra ver se você quieta um pouco o facho, pra gente bater um papo legal aqui na Hora H. Lucinho, me resume a sua vida, infância, não vale aquele outro resumo que você me deu, não. Infância, adolescência e vida adulta. Helena de Deus, tá bom. Uma vida louca, minha vida foi muito louca, minha vida foi uma surpresa. Eu era para ter sido outra coisa completamente diferente e Deus fez de mim o que Ele fez. Glória a Deus. Você teve uma infância difícil, uma perda difícil na sua tenra idade. Foi. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu com 14 anos, com 11 anos eu entreguei a vida para Jesus. Com 12 anos eu fui chamado para o ministério. Com 13 anos a minha vida era um Hello Kitty, assim, eu era um integrante do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu estava tranquilo. Aos 14 minha mãe, que me levou a Jesus, morre. E eu, filho mais velho, 2 irmãs mais novas, tirou meu chão. E eu fiquei desesperado porque, não sei como é que é na sua casa, na casa de quem nos assiste, mas geralmente o filho, o homem, é agarrado com a mãe e a menina com o pai. E eu agarradão com meu pai, com a minha mãe falece. E eu então morri junto. Entrei para um processo de depressão, de tristeza muito grande. Pensei em tirar minha vida, escrevi bilhete suicida. E eu fiquei em busca de alguma coisa e foi muito difícil para mim. Porque meu pai logo em seguida foi para o exterior. Lá no exterior, aí de vez eu fiquei sem pai, sem mãe e cuidando das minhas irmãs, mas com tanto dilema que eu não sabia o que fazer da vida. Então acabou que eu brinco que do 0 aos 20 eu fui adulto. E agora... Agora você tá tirando um atraso. Agora eu tô tendo espinha, agora eu tô vestindo calça do Restart, entendeu? Agora me conta aqui, Lucinho. É legal você ter falado desse negócio de você ter pensado em tirar a própria vida. E nada de legal em pensar em tirar a própria vida, mas você abrir esse canto do seu coração, assim, porque eu percebo que você fala muito para pessoas que têm potencial ao suicídio, para pessoas que estão vivendo em depressão e tal. Você fala diretamente, fala muito sobre esse assunto porque você viveu isso na sua própria pele? Isso, e porque nos atendimentos que eu tenho feito, eu tenho visto isso está muito recorrente, tá muito mais do que deveria ser. A opção de correr, o escapismo, ele está muito diante de nós assim. Acaba um namoro. O que é mais fácil? Eu lutar para ser feliz com uma outra pessoa? Não, eu tiro a minha vida. Eu fui demitido. Procurar um outro emprego? Eu tiro a minha vida. Eu fui perseguido na igreja, no trabalho, na escola. Eu vou tentar começar tudo de novo. Eu simplesmente morro. Então eu estou ouvindo isso mais do que eu gostaria de ouvir. Eu tenho um livro onde eu falo que garotas tentam se matar 3 vezes mais do que rapazes, mas os rapazes conseguem se matar mais do que moças. E o suicídio já é hoje a 3ª maior causa de morte entre jovens do Brasil. A 3ª. Uau. Então é muito alto esse índice, só que existe um pacto da mídia de não falar do assunto, para não incentivar quem já está mal. Uhum. Então eu procuro sempre colocar um ponto assim dentro da minha mensagem. E é fato, quando eu falo isso, é esse assunto e homossexualidade. Quando eu menciono nos meus sermões, pode saber que acaba o culto e eu nunca atendo no mínimo 2, 3 com cada situação dessa aí. Entendi. Agora, as pessoas falam que a nossa indignação está diretamente ligada ao nosso chamado. Isso. Né? E eu acredito plenamente nisso. E isso tudo te deixa
Indignado. Você vê uma juventude, um pessoal com um potencial maravilhoso de fazer tantas coisas, presos em caixas de depressão e também de uma mesmice de vida, Lucinho. Não sei se você percebe isso, mas a galera de hoje, a tecnologia foi maravilhosa por um lado, mas fatal por outro. Isso. Porque eu sou de uma geração que podia ficar na rua até tarde, a violência era menor, a gente brincava, a gente ficava tocando violão, fazia vigília, ia pro monte, e voltava para casa de madrugada de boa. E hoje os meninos ficam meio reféns. Exato. E também reféns da tecnologia. Você acha que isso coopera para essa piração que a juventude hoje está vivendo? Na verdade, hoje, o que está acontecendo? A internet afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Uhum. Então, eu vejo a nossa geração, Helena, como uma geração que era um fusquinha, mas com o freio de mão abaixado. Essa geração atual é uma Ferrari, mas o freio de mão puxado. Eles estão presos a tantos dilemas e eles estão tão amarrados assim, até em coisas tão fúteis, que eles não conseguem sair de dentro do casulo e ser tudo. Então, para mim, o maior palavrão que uma pessoa pode xingar a outra hoje é potencial. Ai, você é um potencial. Tá dizendo o seguinte: já era para estar lá na frente, já era para ter rompido, mas continua aqui porque ainda não saiu de dentro de si. E eu fico indignado, eu fico triste, porque eu fui um jovem, um adolescente, que se eu tivesse tido alguém para me dar orientações simples. Não estou dizendo que meus pais não me deram, mas minha mãe faleceu, meu pai foi para o exterior. Se eu tivesse um pastor de jovens, que pastor de jovem é coisa nova. Sim. Pastor de adolescente jovem é coisa recente. Eu não tive, eu passei as escuras. E então eu olho hoje para trás e eu fiz um juramento assim, para mim mesmo. Não foi nem para Deus não. Senhor, quem eu ver passar coisas semelhantes ao que eu vivi, eu não vou aceitar, eu vou correr atrás de ajudar essa pessoa, porque eu acho que a coisa mais linda que você tem, que eu tenho, são as nossas feridas saradas. Jesus, quando ressuscitou, Lucas diz que a primeira coisa que ele fez, quando ele entrou naquele quarto, foi mostrar-lhes as feridas. Porque as feridas saradas mostram para as pessoas assim: sarou as suas, vai sarar as minhas também. Exatamente. Legal demais. Agora me conta, para a gente encerrar essa entrevista, que ela é rápida. Eu vou deixar você voar, daqui a pouco ele vai voar. Agora, para encerrar, como é que caiu a ficha assim que tinha uma empatia muito grande dos jovens com você? Eu tenho 4 filhos, 3 na adolescência. E eles te amam, assim. E é uma coisa natural. O jovem te escuta, se identifica. Quando é que caiu essa ficha para você? Que Deus tinha uma parada com você e os jovens? Ela caiu, foi num dia, um culto muito engraçado. Eu assumi os jovens, os adolescentes de uma igreja. E o líder que estava antes de mim era muito carismático. Ele era professor de educação física, bombadão. E eu com essa cara branquela, cheia de espinha, com um óculos fundo de garrafa, o cabelo todo Justin Bieber assim, lambido pro lado. E eu tô ali, e de repente o pastor falou: olha, você vai assumir. Beleza, vou assumir. Sabe o que aconteceu? Eram 100 jovens num retiro. 80 ficaram do lado de fora com um pedaço de ferro para me bater quando o culto terminasse. E 20 ficaram lá dentro com cara de: o que o playboy branquelo vai falar? Aí eu comecei a pregar. Falei, aí chegaram no meu ouvido: ó, o pessoal tá com ferro lá fora, vai te bater. Quando eu comecei a pregar para eles, eu comecei a olhar aqueles adolescentes, eu comecei a amá-los tanto, o meu coração começou a doer, eu larguei o microfone, segurei meu joelho e comecei a chorar. Mas eu chorava assim de uma dor dentro de mim por eles, e eu chorava. Aí alguém correu lá fora e falou assim: ó, o branquelo tá chorando por causa de vocês lá. Aí chegaram na porta, com as barras de ferro ainda na mão, aí largaram, entrou, 2, 3, 10. Aí quando eu vi, estavam todos sentados, todos chorando. Aí eu só chorava, eu nem orei por eles. Chorava uma dor na alma, uma dor. Aí acabou a reunião, eles foram lá pra fora me mostrar porrete, cano de ferro. Ó, a gente ia te moer, playboy, porque você tomou o lugar do nosso ex-líder, mas você chorou pela gente? Como assim? Então naquele dia eu falei assim: eu acho que eu tenho alguma coisa que eu consigo ganhar essa juventude pro Senhor. Foi nesse dia. Aleluia. Essa foi a penúltima, eu falei que era a última, mas não é não. Termina essa entrevista falando o que significa ser louco por Jesus. Ó, esse microfone aqui, ele existe, mas ele não está vivo. Existe uma diferença entre ser vivo e existir. Então, eu acho que o ser humano, ele pode existir. Tem muita gente que existe, aí é um bando de zumbi. O mundo hoje parece aquele clipe do Michael Jackson, Thriller. Um monte de zumbi levanta de manhã,
Tá no piloto automático, escova dente, vai pro trabalho, às vezes vai pra igreja, vai pra tudo, mas não vê que tá vivendo, só existindo. Mas viver é no dia que você encarna o autor da vida mesmo, assim. Aí parece que você liga numa tomada 220, você fica, aí você vive. Aí você aproveita uma nuvem, um pôr do sol, um bate-papo, fica tudo gostoso, um miojo fica gostoso. Ao passo que sem Cristo uma lasanha não tem graça. E aí você casa e não tem alegria. Aí com Cristo você está solteiro e está feliz. Então, para mim, ser louco por Jesus é experimentar o máximo do potencial humano, é deixar o divino entrar em nós. E você levanta todo dia por causa dele, vai dormir por causa dele. Tem um vulcão dentro de você, sim. A melhor forma de eu definir o que é ser louco por Jesus é o que o Thales falou na música, quando ele diz assim: e arde outra vez no meu... Tem um negócio que arde, que não dá para explicar. Eu não consigo falar de Jesus de uma forma normal. Ele não é uma brincadeira para mim, ele não é uma forma de eu ganhar dinheiro. Ele é o cara que me ouviu quando eu não tinha ninguém, ele me ajudou quando eu não tinha pai, ele me deu tudo quando ninguém me estendia a mão. Então Cristo não pode ser entendeu? Uma coisa assim, um hobby de final de semana. Jesus arde dentro de mim, assim, parece um vulcão cuspindo lava, assim, de amor, de paixão, de vida. Ele é a razão que eu levantei essa manhã, ele é a razão que eu vou dormir hoje à noite. Deu para entender por que o cara é louco por Jesus? É isso aí, eu espero, Lucinho, que você continue inspirando jovens e velhos. Muito bom esse bate-papo. Deus abençoe você. Obrigado. E a gente se encontra de novo aqui no próximo Na Hora H.